E este, então, a gente chega à terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton provavelmente é uma das três leis, provavelmente é a mais incompreendida. As pessoas aplicam, então, as pessoas, na verdade, formulam a terceira lei de uma maneira totalmente desleixada e imprecisa, aplicam aonde não se deve, tá certo? Por exemplo, uma formulação bastante comum da terceira lei é dizer: para toda ação tem uma reação igual, de mesma intensidade. Faltou definir o sentido dessa reação. E nunca fica claro o que é a tal reação na maioria das formulações. Né? A terceira lei de Newton se refere a forças. Então, essa coisa de ação e reação são forças. Só que aí as pessoas colocam em ambientes emocionais, tipo quando você dá uma bronca feia em alguém, a outra pessoa vai ficar zangada também e vai reagir do mesmo jeito, né? Isso não é sempre verdade. A gente sabe que não é sempre verdade, até por exemplos históricos, né? Pega por exemplo a história da independência da Índia. Tá? Mahatma Gandhi, quando o Império Britânico caiu de pau em cima dos indianos, o que Mahatma Gandhi propôs? Uma reação igual? Não. Ele falou: a gente vai ficar quietinho no nosso canto e resistir passivamente. Ou seja, enquanto o exército britânico estava lá descendo o porrete nos indianos, eles estavam lá sem reagir. Então, não é verdade. Tá? Cuidado com as supersimplificações da terceira lei em qualquer contexto. A terceira lei de Newton pode ser formulada de uma maneira bastante mais precisa da seguinte maneira: dois objetos interagindo um com o outro, ou seja, né, a interação, a gente já sabe então que a interação entre dois objetos é a força que um exerce sobre o outro, né, vão exercer um sobre o outro forças de mesma intensidade, ou seja, de mesmo módulo, mas em sentidos opostos. Toda essa frase grande aqui pode ser escrita de maneira muito mais concisa, muito mais sucinta, assim. Tá? O módulo da força que o corpo 1 exercer sobre o corpo 2 é igual, em módulo, à força que o corpo 2 exerce sobre o corpo 1. Tá? Essas forças vão agir ao longo de uma linha que vai unir esses dois objetos. Quando forem objetos grandes, né, na natureza não existe nada pontual, a não ser talvez o elétron, tá? A gente sempre vai considerar o tal do centro de massa, que a gente vai ver mais tarde, no nosso curso, o que é o centro de massa, como é que a gente vai usar esse conceito, tá? Traçar uma linha entre os centros de massa dos objetos que estão interagindo e desenhar essas forças F12 e F21 ao longo dessa linha. Essas forças F12 e F21 são o que a gente chama de par ação e reação. E essa coisa de ação e reação é um pouco arbitrário dizer o que é ação e o que é reação, né? A gente costuma pensar em ação alguém que que exerce uma força, e como reação aquele corpo que exerce uma força de volta. Só que não existe essa distinção na realidade. Isso aqui é só uma nomenclatura conveniente, mas não quer dizer que uma das forças seja ação e a outra seja reação. Tá? Nem sempre. Do senso comum, algumas vezes a gente vai poder dizer: esse corpo está agindo sobre o outro. Mas o outro também vai estar agindo de volta em cima do primeiro. Tá? Vamos dar alguns exemplos aqui para ilustrar um pouco melhor o que eu estou querendo dizer.
Primeiro exemplo, vamos dizer, você está tentando empurrar uma caixa muito pesada ou, né, você está querendo mover uma parede, tá? Na verdade, você pode até nem estar querendo mover a parede. De repente, você está fazendo, né? Você está fazendo flexão na parede, porque você está começando a fazer exercício, não quer forçar muito e tal, né? Mas uma pessoa empurrando a parede. Essa pessoa exerce uma força sobre a parede que eu vou chamar de força da mão da pessoa. Então, esse índice M aqui é da mão da pessoa sobre a parede. A parede, por sua vez, como ela está, uma vez que ela está sofrendo essa força, ela vai exercer uma força de volta sobre a pessoa, né, que é essa força em vermelho aqui, que eu vou chamar de força que a parede exerce sobre a mão da pessoa. O que a terceira lei de Newton nos diz é que, em módulo, F de m p e F de p m vão ser iguais. Agora, vamos olhar para as forças aqui, né? A gente vê que uma tem o sentido oposto ao da outra. Então, a gente pode tranquilamente escrever que que a força que a mão exerce sobre a parede é igual à força que a parede exerce sobre a mão. Tá? E aí, a gente vê que, para pares ação-reação, né, essas forças vão se anular quando a gente considerar que o nosso objeto de estudo não é nem só o homem e nem só a parede. É o homem mais a parede. Tá? Agora vai começar a vir uma parte, né, de identificar sistema. Antes a gente não tinha isso realmente na segunda lei de Newton. A gente estava considerando um corpo só. Agora nós vamos ter que considerar, quando tem dois corpos em reação, os dois corpos, ou até 3, 4, 5, né, como o nosso sistema todo. Tá? O grande lance é que, quando a gente considera todo o sistema homem e parede, os pares ação-reação vão se anular. Isso vai ser importante quando a gente estudar movimento de corpos rígidos. Tá? Vamos pegar um outro exemplo, força gravitacional. A primeira força lá do homem empurrando a parede é uma força de contato. A força gravitacional, como a gente já sabe, é uma força que age à distância. A gente traça a linha que une os dois centros de massa e a Terra puxa a Lua com uma certa força, Terra atuando sobre a Lua, e a Lua, por sua vez, vai puxar a Terra com a mesma força. Força da Lua agindo sobre a Terra. Terceira lei de Newton me fala que, em módulo, essas duas forças são iguais. Tá? E aí eu posso repetir o mesmo raciocínio de antes. Né? Considerando o par, considerando como sistema a Terra mais a Lua, essas duas forças, a soma dessas duas forças vai se anular. Nota que eu tenho que considerar os dois corpos como um sistema só. Por quê? Porque essas forças não vão se anular se eu considerar só a Terra ou só a Lua. Por quê? Porque elas estão agindo em corpos diferentes. Então, se eu considero como meu sistema só a Terra, eu não posso dizer que esse par-ação-reação, que isso aqui, esse par-ação-reação se anula. Também, se eu considerar só a Lua como sistema, também não posso dizer que o par-ação-reação se anula. Por quê? Porque a força que age sobre a Lua age só sobre a Lua e não sobre a Terra. Essas duas forças, apesar de terem o mesmo módulo, são forças diferentes e estão agindo sobre corpos diferentes. Essa é uma sutileza da terceira lei de Newton que muitas vezes passa batida por muita gente. Como último exemplo, vamos considerar um homem caminhando sobre o chão, né? E agora, o par de forças ação e reação vai ser força de atrito, que a gente vai estudar com um pouquinho mais de detalhe, um pouquinho mais para frente. Tá?
Vamos pegar então aqui perto do chão e ampliar isso aqui para eu poder desenhar direitinho, né, as forças aqui. Eu vou ter a primeira força que eu vou considerar, pode ser tanto uma quanto a outra, vai ser a força que o pé do homem exerce sobre o chão. E essa força vai estar direcionada para trás. Para pensar, né, como se você estivesse em cima de um patinete ou de uma bicicleta e desse aquele impulso só com uma perna. Né? Você está dando impulso só com uma perna. Tá? Você vai estar querendo fazer, né, deslocar, você vai estar querendo, no fim das contas, deslocar o chão para trás. Né? Só que o chão é a superfície do planeta, o planeta é muito massivo. Qualquer força que você fizer ali não vai fazer a menor diferença sobre o resto do planeta. Por sua vez, o chão exerce uma força em sentido contrário, igual em módulo, mas em sentido contrário. Tá? Agora, então, essa força que eu vou chamar de força que o chão exerce sobre o pé da pessoa. Tá? O raciocínio é exatamente o mesmo, essas duas forças são iguais em módulo, são forças diferentes porque agem sobre corpos diferentes e não são a mesma força. Tá? Uma é menos a outra, é igual matematicamente a menos a outra força e, portanto, elas acabam se anulando. Tá? Esses são 3 exemplos da terceira lei de Newton. Tá? E agora, vamos entrar num outro aspecto da terceira lei que é super, super importante e é um aspecto altamente incompreendido por causa do nosso senso comum. Enquanto a gente não para analisar a situação analiticamente, como a gente faz na física, né, a gente acaba voltando a conceitos aristotélicos de física. Tá? Vamos pegar então 2 corpos 1 e 2 com massas m1 e m2, respectivamente. A força que um exerce sobre o outro, né, a força que um exerce sobre 2, pela terceira lei de Newton, é igual em módulo à força que 2 exerce sobre 1. Mas da segunda lei, força é massa vezes aceleração. Então eu posso reescrever essa equação aqui como m1, que é a massa do corpo 1, vezes a aceleração do corpo 1, é igual a m2, que é a massa do corpo 2, vezes a2. Dessa equação aqui, a gente já vê que se m1 é pequeno e m2 é grande, então para que esse produto seja igual a esse, eu tenho que ter a1 grande e a2 pequeno. A gente vê isso mais claramente como? Né? Vamos considerar explicitamente agora que m2 é muito maior do que m1 e vamos isolar a2 em função a2 de um lado da equação. Posso reescrever, então, essa equação daqui de cima desse jeito. A aceleração 2 vai ser a massa do primeiro dividido pela massa do segundo, vezes a aceleração do primeiro. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer o seguinte, vamos tomar como exemplo o caso em que M1 seja 1 kg e M2 seja 1 tonelada, 1000 quilos. Tá? Esse produto aqui vai ser 0,001. Tá? Essa razão aqui, perdão. Tá? Ou seja, a aceleração do corpo 2, que tem muita massa, vai ser 1 milésimo da aceleração do corpo, do corpo 1. E isso explica, por exemplo, né, por que quando a gente tem um carro na estrada e vem um mosquito e o nosso carro bate o nosso carro bate no mosquito, o mosquito está em frente ao para-brisa do nosso carro, né? A gente entende por que o mosquito é esmagado por esse cara. Né?
E o carro, e a gente entende por que o carro não sente nada. Ok? Basicamente, né, essa equação aqui me explica que se o mosquito for o corpo 1 e o carro for o corpo 2, né, basicamente a aceleração que o carro, que é o corpo 2, vai sofrer vai ser absolutamente nada frente à aceleração do mosquito. Tá? Então, a força que age sobre os dois, por incrível que pareça, o mosquito exerce sobre o carro a mesma força que o carro exerce sobre o mosquito. Só que o carro não se abala, por quê? Porque é infinitamente mais macio do que o mosquito. Tá? Então, esse é um aspecto, é uma sutileza da terceira lei que as pessoas olham e falam, porque, né, uma pessoa muito pesada, né, as pessoas ficam com medo de pessoas muito grandes, muito gordas e tal, porque, né, se eu trombar com essa pessoa, eu não vou nem fazer cosquinha, enquanto que ela vai me jogar longe. Vai te jogar longe por quê? Né? Não é que você vai sofrer uma força maior do que ela vai sofrer. Quando vocês se trombarem, vocês dois vão sofrer a mesma força em módulo. Tá? Só que, né, como a pessoa maior, com mais massa, tem uma inércia muito maior, ela vai sofrer uma aceleração muito menor do que a sua, e você vai ser jogado, né, para o outro lado se você trombar correndo com uma pessoa muito grande. Tá? No próximo vídeo, então, a gente vai ver, né, como é que a gente trata quantitativamente agora problemas envolvendo corpos em interação usando a terceira lei de Newton.